Oi, gente. Hoje a gente vai ter uma live, uma consultoria online. Tanto se fala de consultoria nesse momento e a gente sabe que a jardinagem, como a jardinagem é importante para esse momento, a jardinagem é importante para nossas vidas, manter a mão na terra, manter a gente ativo. Oi, Angélica, Oi, tudo bem? tudo bem? Ai, Andy, obrigada por ter aceitado. Eu tô aqui falando pra galera de como é importante a gente se manter nativa, jardinando com a mão na terra, porque as plantas elas têm Sim. muito a ensinar pra gente. E hoje a gente vai ter essa live que vai ser uma consultoria online para você que ganhou o sorteio que eu fiz lá em dezembro. Sim. Antes tarde do que nunca. Agora você tá Ah, aí no seu apartamento novo. é uma grande mudança, que eu morava numa casa e agora eu moro num apartamento. Lá na casa tinha plantas, agora eu não tenho mais. Então eu tô até meio chateada com isso, porque eu gosto bastante de flores, né? E das suculentas, de toda a plantinha, eu gosto muito, né? Mas aqui eu não tenho ideia de como colocar isso aqui dentro. Então vamos resolver esse problema. Você tá com papel e caneta aí, né, pra anotar. Eu vou deixar a live depois disponível lá por 24 horas também no Stories, se quiser voltar, rever as dicas, mas Sim, acho que é importante anotar. A Angélica, a gente se conhece há muito tempo, né, Angélica? já A gente, faz uns anos. a gente fez pós juntas, pós em startup, tudo a ver com a nossa Tudo a área, né? ver. Mas E foi um aí, aprendizado muito grande aquela pós, não, eu me surpreendi. a nossa turma é muito bacana, né? É, Os empreendedores, uma banda de gente louca fora da casinha mesmo. Ô, Angélica. A Angélica também. Eu vou pedir para ela falar, né, um pouquinho sobre ela, sobre o trabalho dela, mas ela também faz trabalho de fotografia. Acabou sendo a fotógrafa oficial do João, né? Fez o é, nome dele, fotografou o aninho. E aí participou do sorteio e ganhou. Pra gente provar que quando a gente faz o bem, a gente recebe de volta, né, Angélica? verdade. Tá dando um eco aí de alguma música. Ah, é claro, né? Normal as pessoas passarem com música, todo mundo doidinho nessa quarentena, daí alguém extravasa com músicas altas. Isso que eu tô no sétimo andar. Não. Angélica, fala um pouquinho de você, sobre o seu trabalho e esse seu contato, né, com as plantas, o que você entende. Fala um pouquinho de você pra gente. Bem, eu sou fotógrafa e designer e eu tô nesse ramo faz bastante tempo, já uns 10 anos. E eu trabalho atualmente nos escoteiros do Brasil. E acaba que estando junto, assim, do pessoal que é dos escoteiros, você acaba ficando um pouco mais perto da natureza também. Mesmo que eu não participe do movimento, sabe? Todo o material que a gente faz, que eu faço lá, acaba sendo voltado para isso, né? Para os jovens. Então eu acabei me aproximando um pouco mais. Já na casa da minha mãe, que eu morava antes lá, tinha muita planta lá. Minha mãe adora, minha mãe é uma ótima cuidadora de plantas. E ela tinha muitas lá. Eu não sou muito boa, eu preciso aprender. Eu só consigo cuidar de cactos e suculentas. Um bom começo. E, Por aí que as pessoas começam. é, e daí lá eu sinto falta de ter as plantas aqui, porque a planta ela tem uma personalidade, né? Então ela dá personalidade para o ambiente também, além de ser apenas uma planta, seja bonita ou não, ela dá personalidade para a casa da gente, dá personalidade para a gente, né? Então eu sinto bastante falta disso, só que eu não sei cuidar, eu não sei como colocar, onde colocar. Tem lugar que bate muito sol aqui em casa, por exemplo, que é onde eu tô, tá saindo um solzinho. Então ele já aqui fica bastante sol, na churrasqueira também. Então a gente vai ter que analisar para ver onde que a gente pode colocar um pouquinho de vida aqui dentro, né? É, Além da vida minha e do Éder. a Angélica me mandou duas fotos de lugares que a gente pode pôr, né, Índio? Que é a parte da churrasqueira, Uhum. que é iluminada, e tem a parte da sala, uma parede que você falou que pega sol o dia todo, quando tem Isso, sol. que é aqui, que é atrás de mim aqui.
Isso. A Então, churrasqueira até consigo mostrar, se você quiser, que eu tô bem de frente com ela também. então, você pode mostrar daqui a pouco. Uhum, Vamos falar um pouquinho, então, primeiro da sua parede interna, que é o que a gente analisa primeiro. Primeiro que a gente precisa analisar é a luminosidade, se bate sol, se não bate sol, se tem pouca luz, se tem bastante luz, porque a partir disso a gente vai conseguir definir que tipo de planta que a gente pode usar. Por exemplo, a gente geralmente dentro de casa a gente utiliza as plantas de interiores. Eu vou dar alguns exemplos que é uhum. a samambaia é uma das bem utilizadas e dentro das samambaias tem vários tipos, tem a de metro, tem a americana, tem a renda Ah, uma mais portuguesa. linda que a outra. E aí dá para fazer esse misto. A gente tem algumas outras plantas, por exemplo, o chifre de veado, que também é uma planta vegetativa, que não solta flor, Uhum. que pode ser usada dentro de casa. A gente tem a jiboia. A jiboia é uma trepadeira, Ah, então é linda. é, Gosto. pode pôr ela num vaso no chão e ir tutorando ela para ela crescer pela parede, sabe? A Legal. gente pode usar uma treliça, ou então você pode usar nichos, colocar nichos na parede e colocar o vaso da planta na parede. Pode colocar Legal. prateleira em cima, embaixo. Dependendo do tipo de luminosidade, às vezes em cima não pega sol, embaixo pega. Então você pode colocar plantas que precisam, não pegam, não podem sol em cima e Ah, embaixo você acaba colocando plantas que podem pegar sol direto. Inclusive, se você tem uma boa luminosidade você acha que essa parede de dentro pega umas 4 horas de sol por dia? acho que sim. Porque o sol ele se põe pra lá. Ó, tá Aham. vendo que tá aqui na minha mão, né? Tá aqui do lado direito. Aí ele se põe pra lá, então o sol vem todinho pra cá. Se eu abrir e deixar a cortina aberta, fica sol bastante aqui na sala. Aqui no sofá, vai até quase a porta lá do apartamento. Fica É. bem sol aqui. Quando a gente tem sol, a gente pode abusar das plantas que têm flores, mas você me falou que tem um probleminha com pólen que não pode ter flor dentro de casa, Tem esse senão probleminha. a renite vai atacar. Exatamente. É, flor pra mim é bem complicado mesmo. Lá na casa da minha mãe tinha, mas era fora de casa. Então não tinha Aham, problema. Agora, se eu deixar dentro, é um espirra a cada 5 minutos. Não dá. é. Agora, Então, as verdinhas não tem problemas, que não tem flor. então, o ideal é a gente trabalhar só com folhagem mesmo e deixar as flores de lado. Você falou que gosta de cactos, eu ia te oferecer a flor de maio, porque ela é da família Ai, é dos lindo. cactos, mas ela também solta flor. É uma flor lindíssima, mas vai ter essa questão do pólen, assim. É. É, a gente, como você tem sol, então a gente pode pôr as suculentas. As suculentas elas soltam flores também, geralmente uma vez por ano. Mas o que que a gente pode fazer? Quando ela solta o pendãozinho que você vê que vai soltar flor, você pode cortar ele fora. Porque Ai, daí que bom. é uma opção. Você vai poder ter as suas suculentas variadas, mas aí você não vai deixar elas florescerem, né? É uma opção. Se Sim. tiver muita É, pena, é uma dó, aí você pode optar por não ter. Mas como elas soltam geralmente flor uma vez por ano, pode ser uma opção, e assim você vai poder é. começar a coleção de suculentas, né, Angel? Ai, É, sim. De você suculentas chegou. de cactos. O cactus é ótimo, porque ele precisa de menos água ainda que as suculentas, geralmente. Uhum. Fala para molhar as suculentas uma vez por semana e duas no verão. O cactus você vai poder molhar 2 vezes no mês. Nossa. Eles são muito, muito resistentes mesmo. Não que você não possa molhar mais, só que se ele ficar com a raiz muito encharcada, sempre muito molhada, ele vai morrer, vai dar doença, porque não é o Ah, habitat entendi. dele, né? Não é a umidade. Entendi. Por isso que no inverno, se for um inverno úmido assim, ó, você vai ver que uma vez no mês provavelmente vai ser o suficiente, né? Dependendo do tamanho do Uhum. vaso, tamanho de água. Ah, Você é chegou, mais fácil de cuidar. você chegou a dar uma olhada mais ou menos assim em alguns projetos, ou na internet, ou ali na página da Verde e Laranja, alguns trabalhos de jardins verticais que eu fiz? Você tem Vi, alguma vi, eu coisa sempre na sua acompanho. cabeça que você gosta? A gente andou trocando umas figurinhas aí também, né? É. Ah, eu gosto da ideia que a gente conversou uma vez, que é de colocar talvez na churrasqueira
nas laterais, assim, né? Colocar as plantas aqui, ou aqui na. Que ele tem um beiralzinho ali também, talvez ali. Ali fora vai ficar bem legal. E aqui dentro eu vi um que a menina colocou pendurado no teto. Aí ele Uhum. descia tipo um crochê, uma corda, não sei. E daí o vaso tava pendurado no teto, assim. Daí toda a folhagem caía em volta, sabe? Tudo por Bem legal volta. aquele, eu acho que fica Aham. bonito. É, E fácil de cuidar, né? você tem essa opção de pendurar ela no teto se for uma pendente. A de boia eu falei que ela sobe, mas ela também pode ter essa opção de cair. Tem a vinca. A vinca é uma folhagem pendente, então se você pendurar Aham. ela no teto, você vai ver que ela vai cair. Ela vai fazer tipo uma cortina, assim, ela tem folhinhas verdes em formatinho de coração. É, Oh, acho que pode ser uma opção. Você vai ver que vai dar, já vai dar um volume na sua sala e já vai dar outra sim, energia. Porque as plantas são seres vivos, na verdade, por isso que elas humanizam o ambiente, né? Dentro da sim. arquitetura, eles falam humanizar o ambiente. Se você quiser mostrar ali a churrasqueira, eu vou pegar os vasinhos aqui, ó, mais ou menos esse Vou modelo. mostrar. Eu acredito que você pode Deixa eu pôr ver ali. se eu consigo só virar. Aqui, a churrasqueira. É, aqui pega bastante sol. A gente teve sorte hoje que saiu um pouco de sol, ó. Dá pra ver direitinho onde pega sol ali na churrasqueira. E aí esse espaço ali que a gente tem, ó, ele é alto, ó. Tipo uma Isso. moldurinha. Então, essa moldurinha da janela que eu falei que você pode pôr os vasos para você plantar os temperos. É, ó, Sim, temperos, aham. tá vendo esse Ah, vaso? aham. Ó, Sim, aí você vai colocar os parafusos na parede e vai encaixar ele. tá. Ó, ele é para parede mesmo, tá vendo? E aí você Aham. tem vários tamanhos. Você vai medir ali a sua parede, ó. Pra Esse da, poder colocar. esse aqui de baixo, ele tem mais ou menos uns 25 centímetros. Esse de cima deve ter uns 20, mais ou menos. Tá vendo? Ó? Tá. Aí tem que colocar ele bem certinho ali, de acordo com a largura da parede, né? Da parede, é. É, eu imagino que talvez. Porque aqui, ó, você tá vendo os furinhos? É Uhum, isso que você tem que levar em consideração, né? Porque de tá. repente, né, não, se você usar o maior, o furinho não pode ficar para fora. Porque eu acho que se ficar uma bordinha do vaso para fora da parede, talvez não tenha problema, né? Tá. Esse Beleza. vaso aqui deve caber um meio litro de terra. Eu recomendaria para temperos, para que você não tenha muito trabalho com a questão de rega, usar esse daqui que deve caber 1,5 litros mais ou menos, tá? Esse daqui é de plástico, ele é super Uhum. leve. E o legal de você usar esse daqui com encaixe, que você de repente pode ir mudando, sabe? Se você, tipo, você sabe mais ou menos que temperos que você quer plantar? Ah, eu pensei em cebolinha, salsinha, que é os que eu uso bastante. E são temperos que se eu for comprar aqui só pra mim e pro Éder, acaba estragando, né? Porque é só nós dois, Uhum. né? É, um vaso desse daqui, você pode colocar até 2 mudas de cebolinha, tá? Esse daqui é o vaso grande de tem uns 25 Uhum. centímetros. Então você pode. Bom, se você A quiser Mi uma. falou de pôr manjericão também. Você pode pôr, então. Você pode usar eu imagino que ali vai caber. Você vai pensar em colocar dos dois lados ou só de um lado dos vasos? Eu Acho que, imagino, acho que só de um. porque, ó, como que Acho você que vai de um. fazer? Você vai ver aqui, ó, 20 centímetros do vaso. E aí você Aham. tem que calcular mais ou menos uns 20 Ah, a 25 sim. centímetros da planta para daí colocar o próximo vaso. Então, eu imagino que ele Tá. deve caber mais ou menos uns três de cada lado. Então, você pode ter um para salsinha, um para cebolinha. Se você comprar a muda pequena, você vai conseguir pôr duas e elas vão crescer, vão ficar. Tá. Vão crescer juntas aqui, né? Respeitando o espaço uma da outra. Se você comprar a planta grande, a pequena é R$ 3 cada uma. Ela vem assim, ó, Uhum. 15 centímetros. Ah, ela A já grande vem já, é. grandinha. Se você comprar a planta grande, ela já vem grande, já vai vir assim, alta, com uns 25 centímetros. E você já vai, a hora quando você plantar, você já colhe, tá? Porque você precisa tirar Entendi. as folhas, porque
porque senão elas murcham, porque a planta sofre um pouco quando você faz o transplantio dela. Então você vai pôr a planta e você já vai colher. E essa maior, eu Tá. acho que tem em torno de uns R$ 20, mais ou menos. Mas aí você já vai fazer uma colheita. Aí você pode pôr Entendi. manjericão, você pode pôr tomilho, Uhum. acho que, né, você pode pôr um manjericão roxo. São geralmente os temperos mais usados. Um alecrim, de repente, né? Alecrim também. Aham. E Dá pra plantar camomila, por exemplo? dá pra plantar camomila. Aham. Um vaso desse aqui, ó, você coloca 2 plantas de camomila e você vai colher muito, né? Você tem, Aham. eu não sei, talvez você pegue, sabe me dizer se pega muito vento? Você não passou nenhum inverno aí ainda, né? Ainda não. É, Faz um mês e meio que eu tô aqui só. então, ó, a galera tá te dando ideia ali, ó, manjericão, Alecrim, orégano. orégano. Porque se você tiver muito vento gelado, as plantas vão sofrer agora no inverno. Eu acho que você tem a vantagem que não vai pegar geada, né, É, diretamente, porque vai estar embaixo do beiral e tal. Então a gente vai ter que meio que sentir como que as plantas vão se desenvolver. Mas você pode plantar camomila, é, pode até arriscar plantar quem sabe, um capim-limão aqui. A planta não vai ficar muito grande, gosto. mas pro consumo de vocês eu acredito que seja o suficiente. É, tem outros chás, tipo erva doce, você pode plantar, ela vai bem Ah, nesse dá pra caso. plantar bastante chá também, então. Dá. Ah, legal. E aí você pode usar essa parte da coluna ali da janelinha e em cima da churrasqueira também. É, eu É, pensei também. a Ia gente ficar. só vai ter que observar essa parte de cima da churrasqueira se ela não fica muito aquecida quando faz churrasco, né? Geralmente as churrasqueiras têm uma proteção, um isolamento, assim. Ah, eu Mas fiz 2 churrascos aqui, mas eu não prestei atenção nisso. Vou fazer é, outro. você pode colocar um vaso em cima da churrasqueira e observar como que a planta, né? Faz um churrasco e observa como que a planta vai se comportar. E aí, se Tá, ela ficar ok, você pode pôr os outros também. Sempre respeitando isso, assim, os temperos todos precisam de pelo menos 4 horas de sol, de luminosidade direta, né? Porque quando a gente tá. fala sol em Curitiba, a gente sabe que às Fica, vezes né? é difícil a gente ter uma semana de sol, mas precisa de luminosidade direta para eles poderem crescer. E você sabe que quanto mais você colhe, mais você estimula o crescimento desses temperos. É, Tá, eu legal. acho, eu acho que você pode trabalhar assim, a parte da varanda, você trabalha os temperos, e a parte Uhum, da sala, você trabalha as ornamentais. Como você tem uma sim. luminosidade boa, você pode trabalhar com as suculentas, com as samambaias, com a vinca, com a jiboia. É aquilo. Você vai pondo uma, daqui a pouco você coloca Daqui a outra, daqui a pouco pouco. tá toda a sala cheia. A Milena perguntou se cabe hortelã nesse vasinho que você tava mostrando. Hortelã, Dá pra pôr? ele é uma planta, como é que eu vou falar? Temperamental. Às vezes você coloca ele no vaso, e eu tenho vários relatos de gente que usa ele no vaso e ele não vai. Aqui em casa, Nossa, eu tenho ele na terra e ele também não vai. Eu acho que eu até vou montar um vaso, pegar essas mudas que estão na terra e colocar num vaso, porque você tem que cuidar muito e você tem que colher bastante. Porque se você deixa ele crescer, ele cresce, ele cresce, não. cresce, as folhas de baixo vão morrendo e ele não brota. Então, esse pode ser um dos motivos dele morrer. Então, você sempre tem que estar podando a ponta dele para estimular a brotação, para ele não ficar com aquele pendão comprido e as folhas de baixo irem morrendo, sabe? Entendi. Mas dá para E plantar para tranquilo. e para podar, tem algum jeito, algum utensílio específico para isso? Olha, você pode colher com faquinha de cozinha ou você pode colher com tesourinha. Ah, Tem a maneira certa. Ali no feed da Verde Laranja eu já tenho como colhe a cebola, como colhe o tomilho e como colhe o alecrim. Eu vou, né, tá. nas próximas semanas eu vou lançar como é que colhe a cebolinha corretamente, a salsinha. Tem a forma. É sempre tirando as folhas de baixo. Agora, o manjericão, o alecrim, o tomilho, o hortelã, é sempre cortando a ponta. Você fala, ai meu Deus, vou cortar a ponta. Corta a ponta, porque quando você tira a Lá em ponta, cima, em cima, você estimula o entendi. crescimento dele, né? Os raminhos laterais vão crescendo, assim. Então, é sempre a pontinha.
entendi. Mas na hora de colher, se você tiver dúvidas, aí você me pergunta. Você sabe como é que faz Sim. para montar o vaso aqui dentro? Não. Eu, nesse quesito, eu preciso aprender tudo e você é a melhor professora que eu conheço sobre plantas, sobre toda essa questão, então você precisa me ensinar tudo. Eu sou uma tela em branco. Esse vaso, ele não tem furo, tá vendo? Eu, Aham. particularmente, quando ele tá dentro de casa, eu prefiro ele sem furo. Só que você tem que cuidar um pouquinho na rega, Entendi. porque se você molhar muito, acaba acumulando muita água no fundo. Só que a vantagem é que se você ficar com um pouquinho de água acumulada, a raiz vai usando, você também usa Sim. menos rega, não desperdiça água. Mas tem que ter um cuidado para não encharcar muito. Tá. Mas se você quiser furar para facilitar a drenagem, você pode furar. Ah, ele Eu, já ger- vem marcadinho. eu geralmente faço o quê? Esquento um prego, coloco aqui. Você pode esquentar uma faca e furar, fazer um furinho. Misturado. É. Tá. Aí o que você vai fazer? Você vai comprar argila expandida. Às vezes eu uso pedrisco também no fundo, mas como ele vai ficar Uhum. pendurado, a argila expandida ela é mais leve. Ah, Então sim. eu sugiro para jardins verticais usar argila expandida no fundo. Então aqui, ó, ele tem. Tá vendo que ele tem essa marquinha? Deixa eu ver. Aqui, ó. Uhum. Então você vai colocar a argila expandida ali. Dá mais ou menos uns 2 centímetros. Coloca a argila lá no fundo. Você pode usar manta de bidim. Eu uso também TNT. Porque TNT Tá. ele tem a mesma função, é mais barato. Às vezes a Mais gente tem em casa, baratinho, né? pode usar qualquer tecido que a gente tenha, né? Manta de bidim é utilizado, vende em floricultura, mas se você tiver qualquer outro tecido que você queira usar, porque a função do tecido é separar a argila do Da planta. substrato, né? Porque quando a Nossa, água infiltrar, ela fica lá no fundo ou ela sai sem que a terra vá junto. Então essa que é a função entendi. do, do, do tecido. E aí você preenche com terra até aqui, ó. Essa outra bordinha aqui. Uhum, beleza. Tá? Aí você pode comprar o substrato preparado. Eu geralmente compro terra preta preparada e misturo com substrato, porque a terra ela é muito pesada. Se você colocar só terra, vai compactar. Então, o ideal é você misturar com o substrato também, que você compra Tá. preparado. Faz meio a meio, coloca a mão na terra, energiza, Adoro. descarrega uma bacia para ficar igual e depois você transfere para os vasinhos, que até aqui. Tá. Eu gosto de colocar argila expandida por cima também, porque ela segura a água na terra e quando você for molhar, você não vai jogar água direto na terra, não vai correr o risco de fazer assim, aquela terra sair do seu Ah, vaso, sim. já os chão da sala, essas coisas. Então, por isso que eu coloco terra até essa marquinha aqui, o substrato, porque depois você completa com argila expandida e fica Uhum. bonitinho e segura a água e vai evitar que a terra caia também para fora do Tá, vaso legal. quando você for molhar. É isso. Basicamente é isso, não tem segredo. Antes de você preencher até aqui, coloca menos terra, coloca a muda. Depois que a muda estiver aqui, você finaliza com terra por Daí cima. coloca em voltinha da planta, né? Coloca em volta da planta. Isso mesmo. Prepara o vaso, coloca a planta, finaliza o vaso e colhe. Para você, Tá. né, ajudar já estimular ela crescimento, porque ela sempre sofre um estresse quando ela é replantada. Tá. Na sala, se você for plantar em suculentas, aí, Angel, por exemplo, você pode comprar na floricultura. Tem vários grupos no Facebook que vendem muito mais barato. Existe bazar de suculentas. Você sabia que existe bazar de suculentas? Não. Bazar de suculentas. Interessante, né? A galera faz bazar de suculenta, faz troca de suculenta. Então, Ah, que legal. eu vou deixar o link pra galera, eu vou Sim. procurar deixar o link nos stories pra galera se antenar disso, que ela aqui em Curitiba, na região, tem uma galera, os sucolovers, a galera que é bem apaixonada. Suculovers. Eu sou suculover, então, agora. Já E aí, adorava antes, agora eu vou pôr aqui em casa um monte. e aí você pode escolher vasos infinitos, né? Como a suculenta ela não precisa de profundidade para as raízes, você pode escolher vários vasos, pode fazer coleção de suculentas, de coleção com vasos. Eu tenho um formato que é reutilizar materiais, então eu utilizo vaso de. Isso é uma ótima ideia para quem está em casa agora sem fazer nada,
que é reutilizar aqueles vasos pote de conserva, vira Uhum. vaso, principalmente para plantar suculenta, fica bonito. Fica fofo, né? Fica Fica bem bonito. chato. Então você Aqueles pode. vasinhos pequenos de barro também, fica fofo, né? Tem. E aí tem vários tamanhos, vários formatos. Se você pode brincar e trabalhar isso assim para fazer a decoração, né? Porque além das Sim, plantas, os vasos também são ornamentação e faz parte da decoração, sim, assim. com É, certeza. e aí, assim, a dica que eu dou é escolha algumas plantas e leve para casa e comece a brincar. Porque assim, você fala, vou por aqui, vou por ali, começa a imaginar como é que fica, e aí as coisas vão fluindo. Daqui a pouco você acorda no outro dia e fala, nossa, eu acho que ali ficaria alguma coisa legal. Aí você vai lá, acha uma planta e Sim, volta e coloca, sabe? Então é uma brincadeira gostosa. Você começa a decorar a sua casa aos poucos, assim, ó, e é muito bom. Angélica, legal. Assim que eu for fazendo, eu vou, claro, acho que te mandando umas mensagens que eu vou ter dúvidas, aham, é tanto de claro. escolher as mudas e as plantas. É, aqui na churrasqueira ficou bem claro para mim, vou saber fazer direitinho. Mas aqui na sala, talvez eu acho que eu vou ter que ir tirando foto e falar, ah, essa aqui vai ficar boa, será? Para Aham. escolher alguma coisa que goste do ambiente também, que eu sei que a planta tem isso. Se ela não gostar do ambiente, ela não Ela não... funciona, ela não gosta e pronto, ela não nasce, né? e Então, as samambaias, elas são bem sensíveis à troca de espaço. Às vezes você compra ela na floricultura maravilhosa e você leva ela e, tipo, ela não ela. gosta. E às vezes você troca ela de lugar, né? Pôs ela aqui do lado esquerdo, leva ela pro fundo e ela acaba rebrotando, assim. Então tem essa questão, ela é bem sensível à troca de Sim, espaço, da luminosidade, assim. É um bebê, você compra ela e ela é um bebecinho. precisa de mimos, assim. Angélica, uma ideia é você pode entrar na página da Casa e Jardim. Lá você vai ter várias ideias e de repente você encontra um jardim que tem um canto bem parecido com o aí da sua sala e você fala, olha, eu acho que eu posso montar parecido com isso. Casa e jardim, tá. A Aham, revista Cláudia também tem vários jardins bonitinhos internos, assim, ó. E aí você aham, pode falar, eu acho que isso aqui encaixa lá. E aí pode ir me perguntando, falando, olha, que planta que eu posso pôr ali, que planta que eu posso pôr aqui. E aí você certo. vai A falando. gente vai colocando. Então tá bom. É. Então eu acho que é legal você dar uma pesquisada. No Pinterest também tem várias coisas assim. Você Ah, o olha, Pinterest deixa a gente doida, né? Eu sei. aí você fala, olha, eu acho que esse daqui fica legal. Paty, que plantas que eu posso pôr? E aí a gente vai trabalhando isso. Eu acho que é bem legal. Você tem algum lugar que você gosta de comprar plantas, assim? Algum Olha, espaço? eu gosto de ir lá na Flor da Suíça. É. Eles têm, em Acho que eles relação a. orientam bem a gente lá também, sabe? É isso que eu gosto de ir lá por causa disso. Não me deixam entrar lá e catar qualquer coisa louca. Não, moço, o que você vai fazer? Ah, eu quero plantar. Ah, então vem aqui, esses aqui são os vasos, né? Tem que pôr isso, tem que pôr aquilo. Eles dão uma ajudada na gente, sabe? Não fica aquela coisa solta da gente ir pegando várias coisas e nada combina com nada. Eu gosto de ir lá por causa disso também. E eles, em relação a temperos, eles têm uma gama muito grande de temperos, assim, né? Dos lugares Não, que eu eles têm pesquisei, até árvore lá, eu fico chocada. frutíferos, muitas. Inclusive, se você quiser se aventurar, né, colocar uma frutífera aí nessa sala, já que pega sol, vai que É, rola. pega você. Vai que rola, imagina que legal. Ia ser o máximo, um limãozinho básico. Uma pitanga, uma jabuticaba, sei lá, né? Ia ser bem legal. Só que ela, não, Fica mas a maravilhoso. pitanga, ela fica muito florida. Eu não posso te dar essa ideia, porque quando ela floresce muito, fica linda, maravilhosa. Eu acho que seria um problema. Seria um problema, provavelmente sim. Ah, uma pena, eu amo flores, mas realmente a alergia é um saco nesse sentido. O engraçado, assim, se eu receber um buquê de flores, não vai me dar alergia na hora. Vai ser daqui umas horas, sabe? Então, assim, eu pego, ah, que linda, tira foto, deixo lá no canto, porque senão, Se daqui o a pólen pouquinho eu ficar tô. morto por ali, vai ser um problema. É. E eu É. sei, é normal da natureza ter o pólen, né?
Sem o pólen não tem mais nada, né? Então, eu sei É. que é importante, mas eu não posso com ele. Você vai ter que cuidar, então, se você plantar manjericão, porque o manjericão solta muitas flores, eles atraem abelha pra caramba, eles têm na natureza, dentro da horta, assim, eles são bem fundamentais as flores deles. Mas quando você perceber que ele tá soltando flor, você pode cortar fora também a florzinha, tá? Sim. Você vai ver que ele floresce bastante, assim. Ah, o E manjericão, ele fica grande, né? fica grande. Ele vai crescer conforme a raiz dele cresce. Como ele vai estar num vaso, então a Ah, raiz talvez. desse Eu desenvolver nunca me lembro disso. muito grande. Mas a ideia é que É, ele preenche o vaso. aham, é que a minha avó tem manjericão lá, só que é uma floreira bem grande, então o manjericão dela é totalmente descontrolado, ele é gigantesco. Ele parece uma pessoa. Então, realmente tem muita abelha, tem bastante flor mesmo. É realmente enorme aquele manjericão dela. Relíquia Tanto que de família, já, né? aham, não, e o engraçado dele, quando a minha avó se mudou pra essa casa, e eu acho que ele já tava lá. E ela foi vivendo lá, e o manjericão crescendo, e não sei o que, daí ela me olha um dia e fala, filha, você sabe que planta é essa? Eu falei, não, não tenho ideia. Aí depois que a gente foi pesquisar e viu que era um manjericão, que é um Nossa. negócio surreal. Gente, é enorme. Então, se você tem essas possibilidades, por exemplo, você não precisa comprar muda, você pode fazer uma muda da planta dela. Da planta dela também, né? Verdade. Faz uma estaquinha, você corta um pedacinho do ramo, deixa ele mais ou menos com uns 15 centímetros, corta a parte aérea, aproveita e aí planta. Ele vai dar uma murchada, ele pode parecer que não vai para frente, mas ele renasce, Mas tá? ele é. É. Então, por exemplo, sua mãe que tem várias plantas, vai lá, faz muda, pega a muda das plantas dela, aí você já começa a montar e também diminui o custo, né? E É, mudinha de suculenta, como que faz? Que a minha mãe tem bastante também. então, você pode fazer por estaquia. Assiste o último vídeo que eu coloquei ali no Vou feed, que ver. ali eu mostro como é que faz muda de suculenta a partir das plantas. E você pode Tá. destacar as folhinhas, porque cada folhinha destacada de suculenta vira a maioria. Talvez não todas, Vira mas a maioria brotinho. vira outra plantinha. Então você pode fazer isso também. Legal. Dessas Que daí uma- tem bastante já lá, daí já dá pra começar com se algumas que já tem lá na casa dela, né? e geralmente, como elas crescem muito, é preciso tirar mesmo, fazer muda, porque senão ela acaba morrendo, porque fica sem espaço, ela cresce muito. Então, o ideal Entendi. é quando começa a soltar flores, né, os elementos ali, você cortar e transplantar. Daí você já aproveita, já ajuda a sua mãe, faz a manutenção e leva um monte de Sim. muda para casa, E entendeu? leva umas mudinhas pra casa ainda. É. Legal. Ô, Andy, a gente vai chegando no final aqui. Eu quero saber se você tem Tá mais bom. alguma dúvida. Vamos aproveitar aqui para tirá-las. Mudinha de cacto dá pra fazer? Ou não? Ele não funciona como a suculenta. Alguns Ah, tá. cactos, eles soltam, talvez, né, aqui a plantinha, eles soltam umas da raiz aqui. Aí Aham. você destacar, cortar um pouquinho da raiz com bastante cuidado, mas ele não é igual a suculenta para fazer muda, não. Então, Tem pra que ele tem que ser uma. Tem que comprar na floricultura mesmo. ou se for um vasinho de cactos com várias mudinhas em volta, aí você pode, né, vai ter que tirar aquela terra toda, destacar as mudinhas e replantar todos eles e a planta principal, colocar uma terrinha em volta ali, né, porque você vai tirar terra, quando você tirar a muda vai vir com um pouquinho de terra, tem que ter, e aí você Sim. tem que ter esse cuidado maior para retirar. Mas se Tá. for uma única planta de cactos, aí é só aquela mesmo, você não vai ter que Ah, comprar. entendi. É, cacto geralmente tá no vasinho, é sempre uma só, né, mesmo. É, ele não é. As suculentas elas são frondosas, são abundantes, né? O cacto não é. Para fazer muda não é igual. Ah, Né? tá. E a suculenta a gente consegue colocar várias de várias, não sei se é espécies que falam, de vários tipos no mesmo vaso, né? Pode. Uhum. Por exemplo, se você. Ó, esse vasinho aqui é menor aqui, que é o de 20 Uhum. centímetros. Por esse tamanho aqui, ó, imagine, uma suculenta, duas, três, quatro, cinco. Aí como é que você vai Ok. trabalhar?
as que são mais altas atrás. Aqui na frente você pode pôr aquelas que são pendentes, sabe? Para Sim, você, para essa daqui não fazer luz naquela. Aí você pode pôr uma que tem formatinho de flor, que ela vai crescer para cá, também vai ficar pendente, fica bem legal. Você pode tá. fazer um vaso, um pupurri de suculentas no vaso, pode, não tem problema. E vai ficar lindo, né? Fica Suculenta bem. eu gosto bastante mesmo de suculenta. E elas são ornamentais, elas são muito lindas, fácil de cuidar. É É, uma boa ideia, suculenta, tudo de bom. E ah, aí eu você vai gosto bastante. colecionando. Cada vez que você passa num lugar, você fala, ah, essa eu não tenho. Ah, Ah, essa essa eu eu não tenho. tenho. Ah, é bem Minha assim. coleção. É. Angélica, quero agradecer por você ter aceito, né, vir para a live para a gente fazer esse bate-papo. Ah, foi muito legal. Quando você começar a fazer, se surgir qualquer tipo de dúvida, pode me chamar. E depois Tá bom. vamos mostrar o resultado aqui pro pessoal, né? Tá bom? Daí a gente tira umas fotos e posta no verde e laranja. Isso mesmo. Um beijo, Angélica. Muito Beijo. obrigada. Vamos Obrigada se por tudo falar. também, Um bom final minha de semana. mestre. Imagina. Tá bom? Então tá, um Até. beijão. Muito obrigada por tudo. Foi muito legal de fazer a live com você. Eu que agradeço. Um beijão. Beijo. Valeu, Tchau. galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.